Há sempre uma questão, um mistério. O mistério de quem protagoniza a história. A pessoa que abre a cortina e te ensina os passos da dança. A dança que chamamos de vida. Onde você pode escolher quais movimentos fazer, qual melodia seguir, mas há sempre algo que nunca foge de nós. Quem nós somos, qual a voz que queremos dar ao mundo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda temporada do Dê o Seu All-In. Aqui nós estamos na arena, nós estamos na cena, nós estamos convocando líderes do novo pensamento para estarem aqui, trazendo a sua mensagem. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é famoso, se você está no bastidor. O que importa é o que você decide assumir para a sua vida. O que é o All-In? O All-In, para você que ainda não entendeu, é um estado de espírito. Nós somos um movimento, nós somos uma comunidade de pessoas insanas e sedentas para colocarem no mundo a mensagem e a nossa voz. E hoje, na abertura dessa nova temporada, eu vou trazer uma pessoa aqui que fala de voz e quebrou todos os padrões da profissão dela. Uma mulher que hoje está por trás de muitas vozes no Brasil. E aí eu te pergunto, quando a gente vê uma pessoa que já chegou, que já está aqui, normalmente, qual a primeira coisa que a gente faz? Eu vou perguntar isso para a plateia. Qual é a primeira coisa que você faz quando você vê uma pessoa? Microfone para ela. Quando você vê uma pessoa que já está aqui. Qual é a primeira coisa? Nossa. Microfone. Primeiramente, eu sinto admiração pela pessoa. E parece que vai ser fácil para chegar até lá? Não. Às vezes parece que nem é para você, né? Parece que nunca você vai chegar nesse lugar. Nunca é. Mas eu vou te falar, você vai chegar. Você vai chegar. Por quê? Vou contextualizar com todo mundo. Posicionamento não é um lugar que eu te coloco, nem ninguém vai te colocar. É um lugar que você toma de assalto para você. Você escolhe como se posicionar. E é o que nós estamos fazendo aqui. E isso tem que entrar na tua mente. Ninguém vai te autorizar. Ninguém vai te autorizar. Ninguém vai te autorizar. Repita comigo. Ninguém vai me autorizar. Ninguém vai me autorizar. Sabe por quê? Você é a única pessoa que pode pegar a sua própria autorização. Se você não se projetar, se você não se colocar na arena, se você não der o seu all-in, alguém vai fazer isso por você. Alguém vai escolher o seu destino. E aí? Senhoras e senhores, com vocês alguém que colocou a voz no mundo. Ela, a Fono das Estrelas.
Eu tô muito feliz que você tá aqui. Seja muito bem-vinda. Você é uma mulher comum e que fez algo extraordinário. Antes de você abrir a boca aqui, que eu sei que na hora que você abrir a boca ninguém vai te parar, eu quero que você fale para quem tá aqui. Como que uma pessoa comum cria uma carreira extraordinária assim? Que all-in gigante foi esse? Fala pra gente. Primeiro de tudo, o all-in gigante na minha vida foi quando eu realmente entendi que por mais que eu corresse na contramão de tudo que tivesse ligado à minha missão de vida, não deu certo, porque eu me encontrei nela. Então, tudo que você puder imaginar, eu fiz para não estar aqui, na frente das câmeras, não estar num palco. Só que não deu certo, porque hoje eu sei que a minha missão é realmente estar aqui de forma direta ou indireta, quando eu cuido da voz de outras pessoas, porque a minha missão é realmente comunicação, é ensinar sobre o poder que a nossa voz tem, porque parte de dentro a nossa essência. Então, quando eu entendi que essa é a minha missão de vida, é falar de comunicação, é falar do poder da voz e o quanto isso transforma nossa realidade pessoal, profissional e financeira, foi quando eu encontrei realmente que esse aqui é meu porto seguro. Peraí. Você falou que tudo aquilo que você vinha dando errado, um monte de coisa, porque você negava a sua missão, é isso? Não, porque eu me escondia, de verdade. Eu nunca... vamos voltar na história um pouquinho. Tá. Imagina uma adolescente, uma pré-adolescente, uma adolescente e uma adulta, que se eu pudesse me esconder das câmeras de falar em público, eu fazia. Então, nada que eu precisasse falar era confortável. Então, eu passei todo o período de adolescência, todo o período de faculdade, tudo que pudesse trazer algo para minha carreira que eu precisasse falar, eu não abria minha boca. Eu sempre estive nos bastidores de tudo, porque falar para mim era algo muito difícil. Então, assim, nem foto eu batia. Então, é uma longa história que fez com que eu bloqueasse não só a minha fala, a minha comunicação, mas a minha imagem. Então, eu fiquei anos na minha vida escondida na sombra. Então, a minha voz nunca foi ouvida. E você tem clareza de como que foi a razão desse bloqueio? Hoje, sim. Por que eu bloqueei tudo isso? Porque ao invés de eu ouvir a minha voz, eu ouvir a minha essência, eu dei voz e eu dei muito mais palco para a voz dos outros do que para a minha. Até porque, assim, galera, ó, todo mundo comigo aqui. Pense no que a gente está falando agora. Sabe aquele minutinho de silêncio que a gente pensa em algo? Quando a gente pensa, é a voz de quem que vocês estão ouvindo no pensamento. Não é a minha voz, é a voz de vocês. Então, quando eu penso, quando eu me conecto com Deus, quando eu vou fazer as minhas orações, quando eu vou fazer o meu momento de conexão comigo, quando eu vou fazer os meus projetos, quando eu vou pensar na minha carreira, você não consegue pensar com a voz do outro. É a tua voz que está gerando os pensamentos. E aí eu entendi que nessa fase toda onde eu deixei de ser quem eu mais amava ser, eu comecei a dar voz e razão para o que as pessoas falavam sobre mim. E hoje eu lembro pontualmente os momentos da minha vida pré-adolescente, adolescente, onde eu lembro da voz das pessoas que falavam para mim. Ah, por que você... Um exemplo, né? A gente ia sair para um baile no Rio Grande do Sul, a gente fala baile. E a gente estava se arrumando na casa de uma amiga minha. E a mãe dessa minha amiga chegou para mim e falou assim: eu não sei por que você vai na festa com a gente no baile. Você não tem nada. Ninguém vai te tirar para dançar. Você não tem altura, você não tem um cabelo loirinho, você não tem peito, você não tem bunda. Você não é um padrão de beleza. Você vai sair de casa para quê? Se ninguém nunca vai olhar para você. E isso, assim, foi uma das coisas que eu ouvi ela falando sobre mim e foi a primeira vez que eu calei minha voz, que eu não tive reação. Só que eu fiquei ouvindo aquilo e projetando com a minha própria voz no meu pensamento. Então, por anos, aquilo ficou. Ninguém vai olhar pra mim. A mente sabotadora. Só que a mente sabotadora, ela só é sabotadora com a minha voz. Então, eu peguei a verdade dos outros com a minha voz e eu reforcei o meu mindset. Então, por que eu vou falar? Ninguém vai me olhar. Ninguém vai querer me ouvir. E muitos anos da minha vida eu comecei a pegar tudo que as pessoas falavam sobre mim e pegar como verdade. Por que era verdade? Não é porque o que ela falou é verdade, porque quando eu
repetia as frases que as pessoas falavam, eu repetia com a minha voz. E a partir do momento que eu repito com a minha voz, sou eu falando. Você dá crédito. A isso tem verdade, tem crédito. Não é pelo que a pessoa falou, mas é porque eu repeti com a minha voz. Já tô com a fono, acredite, a fono das estrelas, maravilhosa. Fono, qual foi a primeira vez que você falou, não, peraí, agora eu vou escutar a minha própria voz, e calou a voz da mente sabotadora? Muito recente. Como assim? Essa primeira vez que eu ouvi a minha voz de verdade foi há poucos anos atrás. Depois de uma enxurrada de dores. Porque aí, assim, quando eu parei lá na pré-adolescência a ouvir a voz dos outros, eu passei toda essa fase me escondendo, teoricamente. Porque eu só estava nos bastidores. Então eu fazia o que eu amava, que era comunicação nos bastidores. Quando a Fono das Estrelas surgiu, de verdade, há 3 anos, eu realmente ouvi a minha voz e eu acreditei nisso. E foi aí que eu comecei a vir para os palcos. Foi aí que eu dei voz ao que eu gostava, voz a entender que eu tinha potencial, que eu era merecedora, a estar, e eu trazia muita transformação na vida das pessoas. Porque até então eu fazia isso escondidinho no consultório, no hospital, com os players, mas lá, eu e a pessoa. E o mais interessante é algo que eu penso, eu quero convidar todos vocês que estão aqui e a galera que está vendo a gente agora a pensar no seguinte: a nossa missão de vida secundária, que é levar os nossos talentos em direção que o mundo precisa, está muito ligada à nossa dor. Está muito ligado aos nossos medos, de certa forma. Porque você fazia isso, você potencializava a voz da galera e você mesma se escondia. E aí veio um start. Mas qual foi o start? Eu comecei o programa hoje perguntando para ela o que você sente quando você vê uma estrela brilhante, um super player lá, e você fala, eu nunca vou chegar nesse lugar. Você sentia isso. Qual foi a virada de chave que fez você sair dessa posição e entrar em outra e falar, agora tá comigo, vou assumir meu palco? Qual foi a virada interna? A virada interna foi exatamente quando eu senti que eu precisava sair da zona de conforto, no sentido de ficar escondido. E sabe quando foi? No primeiro Arrasta Pra Cima aqui em São Paulo. Eu vim escondida pro Arrasta, não era pra eu estar aqui porque era no meio do lockdown, na pandemia, eu trabalhava em três UTI Covid e trabalhava no SUS, então eu precisava estar lá. E eu vim, teoricamente, escondida porque o meu setor todo estava em pandemia. E eu caí de paraquedas no evento, eu não sabia o que era Arrasta, uma amiga minha me convidou. E aí a gente não podia ficar circulando, mas eu fui no banheiro. A hora que eu virei, assim, que eu tava voltando, eu pedi pra uma menina que tava lá, faz uma foto minha. E aí o que me veio na hora foi assim, eu abri os braços e eu fiquei olhando para aquilo. Eu fiz a foto, quando eu virei pro palco, que eu vi aquele monte de carro, aquele monte de pessoas, que eu olhei para aquele palco, foi a hora que fez assim, ó. Porque aí eu olhei para aquilo tudo, de braço aberto para aquilo, porque eu tava de costa. Quando eu virei pro palco, que eu me vi de braços abertos, eu falei assim, eu entendi. A partir desse momento eu tô de braços abertos para entender qual é a minha missão. E a partir de hoje eu vou transformar a minha vida e a vida das pessoas com o poder que a nossa voz tem. Porque aquilo que eu estava vendo no palco era poder. Era ali que estava transformando vidas. E foi aquele momento, assim, eu nunca me esqueço, eu tenho uma foto guardada até hoje, que eu tô de braços abertos para Arrasta Pra Cima, para aquele palco, e eu entendi. Que aquele momento, aquele estádio, era como se fosse um mundo, porque ele é um formato meio arredondado. Então eu entendi que aquela era a minha missão, e foi aí que eu virei o start, que eu entendi que eu tinha que estar fazendo isso. E que eu não podia mais fechar os braços, cruzar os braços e me esconder. Por isso que às vezes você não tem coragem, você ajuda o outro, mas você não se ajuda. Por que você não lançou ainda? Por que você está nos bastidores do outro? Aí eu volto a pergunta para você. O que a sua voz quer transformar no mundo? O propósito não só desse programa, mas de todo o movimento do All-In, é ver isso que eu tô vendo na minha frente. É ouvir uma história como a sua, de alguém que tinha medo, estava travada, estava no bastidor, e tudo bem estar no bastidor, porque eu tô no bastidor de grandes players também. E o bastidor, ele é importante para servir. Se você não serve, se você não servir,
Você não tem uma história para contar. Todo mundo tem que servir para ter uma história para contar. E isso está muito ligado com o seu all-in. Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Daqui para frente, qual que é o teu all-in? É basicamente a minha missão. O que eu quero realmente é transformar vidas através do poder. E é esse o título do meu livro. O poder da voz na transformação pessoal, profissional e financeira. É quando você sai do teu bastidor e você transforma a vida. Independente da profissão que você tem. É esse poder que eu quero trazer. É sair só da visão da fonoaudiologia, que a gente está acostumado, é o quê? Que fono resolve patologia. Fono resolve problema de consultório, de dor. Não. A fono, ela pode também transformar a sua vida e te empoderar. Você pode entender que essa é uma ferramenta que vai transformar realmente a sua vida. E quando a gente fala da parte de estratégica, da parte de play de produto, por que muitas vezes a gente tem toda a estratégia e não vende? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de ouvir e dar a voz para entender o que as pessoas querem. E você não usa o tom de voz certo para você falar com elas. Você não vai usar a forma da comunicação verbal e não verbal apropriada. Não conecta. Porque às vezes o meu ego está falando comigo mesmo e está falando tão alto que eu faço o que eu quero, não o que as pessoas querem. E aí você não transforma a vida. Por isso que o start da comunicação é você entender quem sou eu, o que eu quero e para quem eu vou transformar. Por que você vira chave? A gente só transforma a vida do outro quando você gera um sentimento. E a nossa voz, ela gera sentimento, sabe por quê? Porque é uma das primeiras estruturas que já está formada na 21ª semana de gestação. Então, a tua memória auditiva você já está formando na barriga da sua mãe. E essa vai ser a base de todas as tuas escolhas no decorrer da sua vida. Porque você já está formando um processamento auditivo. Por isso que, sim, muitas vezes, o que te leva a comprar algo, o que te leva a tomar uma decisão, é inconsciente. A sua voz inconsciente. E é por isso que às vezes você toma a decisão de comprar ou não no impulso, ou não. Fala para nós uma estratégia de como que a galera pode fazer esse reajuste inconsciente da própria voz. Compartilhe uma estratégia. Primeira coisa é o quê? Perceba o que a sua voz gera no outro. Faz uma pesquisa de mercado mesmo com as pessoas próximas a você. Eu fiz muito isso no começo. O que eu gero em você? Que sentimento eu gero quando você fala comigo? Porque você vai perceber, as pessoas são muito sinceras. Ai, você é grossa. Ai, você é muito manhosa. Ai, você parece uma criança falando. E aí você vai ter o start. O que o meu tom de voz gera no outro? Uma voz infantilizada, uma voz às vezes irritante, uma voz agressiva. Quando eu sei o que eu gero no outro através da minha voz, eu mudo dentro de mim. Porque aí eu tenho parâmetros para começar a entender a minha identidade vocal. E aí sim você começa a dar o start financeiro, pessoal, profissional, em tudo. Porque você sabe o que você está gerando no outro. E aí o segundo parâmetro muito interessante é o quê? Observa a tua vida financeira. Ela tem que estar paralela com a sua comunicação. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem um financeiro extremamente bem sucedido, um milionário, uma pessoa extremamente, sabe, aquela pessoa top, com uma comunicação ruim. Não existe. Ela tem que estar parâmetro. Os grandes comunicadores, os grandes milionários, eles têm uma comunicação de excelência, mesmo que seja uma comunicação de excelência dentro da empresa fechada no escritório. Mas eles são muito bem posicionados na voz, na comunicação. Por isso que eles chegam à parte financeira muito rápido. Uau! 1, 2, 3! Você é foda! Dar o seu all-in parece algo improvável, impossível. Mas você viu uma história tão próxima de você, uma pessoa tão humana, tão maravilhosa. Você pode dar o seu all-in. Basta ouvir a sua voz interna. E para você que acha que está terminando, está só começando.